Hoje eu vou pegar como versículo de referência Provérbios capítulo 16, verso 13, que diz assim: O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A parábola de hoje se chama a parábola do parque. Um pai decidiu levar os seus filhos ao circo. Ao chegar à bilheteria, pergunta: Olá, quanto custa a entrada? E o vendedor responde: R$ 30 para adultos e R$ 20 para crianças de 7 a 14 anos. Crianças até 6 anos, elas não pagam. Quantos anos eles têm? E o pai responde: O menor tem 3 e o maior tem 7. Com um sorriso, o rapaz da bilheteria diz assim: Se o senhor tivesse falado que o mais velho tinha 6 anos, eu não perceberia. E o senhor economizaria R$ 20. E o pai respondeu: É verdade, pode ser que você não percebesse, mas meus filhos saberiam que eu menti para obter uma vantagem. E a lembrança desta tarde não seria especial, na verdade, seria terrível para o caráter deles. Hoje eu deixo de economizar R$ 20 que não me pertenceria por direito, mas ganho a esperança de que os meus filhos saberão a importância de dizer a verdade. E o atendente permaneceu mudo. Também ele teria uma tarde especial para se lembrar. Quando eu escuto essa história, quando eu conto essa história várias vezes, não só aqui na rádio, para você eu já contei outras vezes, mas onde eu vou, sabe, se eu lembro, se eu vejo uma situação assim parecida que cabe essa história, eu conto. Sabe aquela contadora de histórias, onde ela chega, ela conta? Pois bem. E essa história, ela ilustra uma cena em que os filhos presenciam uma atitude correta do pai, né? Ai, Lívia, eu nem sou pai ainda, não é hoje, mas você pode ser amanhã, pode ser depois. E não precisa ser pai, você pode pegar esse exemplo para você mesmo ou para você mesma, né? De falar a verdade, de ser honesto, não querer ganhar em cima das outras pessoas, né? Não querer, não mentir para poder ter algum êxito, ter alguma economia, mas lá na frente é tirado de você muito mais, porque você não foi honesto. A pessoa que você enganou pode nunca descobrir, mas o nosso Deus tudo vê, nada fica oculto. Ou você acha que ele não está sempre de olho em você, de olho em mim? Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu peguei uma avenida que era 60 quilômetros por hora, né? A velocidade permitida, a máxima permitida. E eu estava na faixa rápida, mas aquela avenida era só 60 quilômetros. Mesmo se eu estivesse na faixa rápida, eu não poderia passar de 60 quilômetros. Pelo menos eu aprendi assim, né? E aí sempre vem aquele carro querendo assim ficar bem pertinho de você na faixa rápida, porque ele quer passar, porque ele quer passar. E eu não acelero, eu continuo 60. Se for 50, eu continuo 50. Ah, mas só que não tem nem fotossensor e eu preciso de um fotossensor para ter que fazer o que é certo. Ou seja, eu preciso sempre que alguém esteja olhando para mim, como se você fosse um funcionário que está ali no seu trabalho, que você precisasse que o seu chefe chegasse ou estivesse pertinho de você para você trabalhar certo, para você fazer o que é certo. Você tem que fazer pela sua consciência, pelo que é certo, independente de quem está olhando, entendeu? Você tem que fazer o que é certo. O certo era, ali na minha situação, era o quê? Continuar 60 quilômetros. Se a avenida fosse 50, 50 quilômetros. Lógico que à noite, quando chega um certo horário, né, eles meio que, pelo menos eu não tenho muita certeza se não pega, né, fotossensor, mas como é muito tarde, não precisa ficar parado, né? Então eu sempre dou uma olhada para um lado e para o outro. Eu ainda vou me informar direitinho se realmente não pega, né, se não multa, mas é por questão de segurança. Mas durante o dia, horário normal, você tem que andar direitinho, você tem que dar o exemplo. Seja no trânsito, seja em qualquer lugar, no seu trabalho. Ai, Lívia, eu trabalho sozinha, meu chefe nem sabe. Eu também trabalho sozinha aqui, praticamente, durante a manhã, né? Mas eu não preciso que os meus líderes, né, estejam aqui do meu lado para poder fazer o que é certo, para fazer meu trabalho direito. Eu tenho consciência, eu tenho caráter, eu sei o que eu tenho que fazer.
E não é à toa que eu tô aqui há quase 9 anos. Não tem ninguém no meu pé. Mas é porque eu busco fazer o trabalho direitinho. Faça o seu trabalho direitinho. Você, como pai, ensine o certo para o seu filho. Ensine o certo para a sua filha. Você, mãe, também. E se ainda não são papais nem mamães, já vai aprendendo agora. Porque é em casa que eles aprendem como agirem, né? Caráter é formado aí dentro de casa. Pense nisso, porque educar é dar o exemplo. A corrupção começa nos pequenos gestos e são passados às novas gerações como algo comum, que não tem problema. Sabe o que eu lembrei agora? Eu não sei se você que está me ouvindo ouviu o debate do dia 31, que por sinal não ia ter debate Canaã dia 31, porque o pastor ia estar muito cansado, muito lotado de coisas, porque à noite tinha o culto da virada. E no dia 30 eu participei com ele do debate. E eu falei, pastor, o senhor vem amanhã, pastor Jessé? Ele falou, não, amanhã não. E eu também, todo mundo foi liberado, eu também. E aí eu disse assim, mas eu venho amanhã. Aí ele, você vem amanhã? Eu disse, venho. Aí ele, não sei. Pronto, pois eu venho amanhã. Tá combinado, amanhã eu venho. Eu não ia vir não, mas amanhã eu venho. Pastor Jessé falando isso na hora do debate do dia 30. Aí eu, tá bom. Pois quando foi na sexta-feira eu vim, conforme eu disse, apresentei o bom dia. E se caso ele não aparecesse, eu ia entender porque eu sabia que estava corrido, que ele estava cansado, né? Que ele precisava descansar para a noite, porque ele não trabalha, ele não trabalha só um horário, ele trabalha os 3 turnos. Se você parar para pensar, ele trabalha para Deus o tempo inteiro. E eu ia entender, caso ele não aparecesse na sexta, tá tudo certo. Só que quando chegou o horário do debate, ele apareceu. Ele veio, ele cumpriu. E quando ele chegou na mesinha dele, ele olhou para mim e disse assim, eu vim por sua causa, porque eu tô muito cansado, tô bem cansado, mas eu vim porque eu sabia que você estava aqui. Ele nem se ligou, nem se tocou, nem percebeu, mas ali ele me deu um grande exemplo. Cumpra o que você promete. Ele me prometeu que vinha. Caso ele não fosse aparecer, eu ia entender, porque eu sabia, porque eu convivo aqui, eu sei como é a correria. Mas quando ele disse, eu vim porque eu sabia que você estava aqui, ele me mostrou o quanto ele gosta de honrar os compromissos. Mesmo cansado, ele veio e foi um programa maravilhoso. Por que eu estou te contando? Porque a gente educa o outro com o exemplo. Isso eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais. Ele mostrou que ele cumpre o que ele promete. Ele mostrou que ele se preocupa com o próximo. Porque ele, na casa dele, ele pensou, poxa, a Lívia foi, né? Eu combinei com ela, mas eu vou, tô cansado, mas eu vou. E ele veio. Ele dá o exemplo. Ai, Lívia, você tá falando... Gente, é porque eu não tenho nada de ruim para falar. Entendeu? São esses detalhes, essas atitudes que me faz amar ainda mais o Ministério Canaã. Vocês conseguem compreender? Porque aqui eu aprendo com um exemplo. As atitudes. Eu presto atenção aqui, eu presto atenção ali. Sabe? Aquelas coisas boas eu guardo tudo dentro de mim. Para depois contar para vocês aqui. Para servir de exemplo. E eu vou repetir, a corrupção começa nos pequenos gestos. E são passados às novas gerações como algo comum. Que não tem problema. Mas tem problema você pegar essa caneta, que por sinal eu botei o nome rádio para as pessoas saberem que é da rádio. Quem tá na live tá vendo. Saber que é daqui. E se ela é daqui, eu não tenho que me apossar dela. Eu não tenho que simplesmente dizer que ela é minha, porque ela não é. Ela é da rádio. Quando eu termino de usar, eu coloco ali no cantinho, direitinho. Para outra pessoa que chegar, ela vai lá naquele canto, ela vai encontrar. Você consegue compreender? Pense nisso.